Olá pessoal, nós vamos fazer uma simulação de transporte com derramamento de ferro-gusa de siderurgias. Nós vamos utilizar água como exemplo. No lugar do ferro-gusa. Bom, começando a explicação, nós temos um painel de LCD, onde ele mostra a temperatura em graus Celsius da água, no caso, que é ligado aqui na protoboard, e o contraste dele a gente pode aumentar e diminuir por meio desse potenciômetro. Temos aqui também esse outro potenciômetro, que ao mover ele aqui, ele vai mexer essa estrutura para os lados. Esse potenciômetro aqui está controlando esse motor aqui, que faz o movimento lateral dele. Esse LED que está aqui, ele simula a temperatura. Quando ele chega a uma temperatura X, ele aciona. A gente colocou 25 graus. Se ele chegar em 25 graus, a temperatura no termômetrozinho lá, ele vai acionar e vai acender o LED. Agora vamos fazer a demonstração do movimento lateral e do derramamento e da subida também. O buzzer está acionado pelo movimento do motor. Assim que ele começa a fazer qualquer movimento, seja ele para cima ou para baixo, ele já apita sinalizando que está tendo movimento do braço, do derramamento do gusa. Nós temos também aqui em cima do potinho, nós temos o termômetro, que é onde ele vai colher os dados da temperatura que está vindo de dentro do potinho e está vindo por esse fio, sendo ligado diretamente na placa. Nós programamos o código para ele acionar o LED quando desce 25 graus. Na verdade, no código está abaixo de 0 e acima de 25. Então, nesse intervalo, o LED vai ficar apagado. De 0 a 25, o LED fica apagado. Se sair desse intervalo, o LED vai acender. No caso, a temperatura que está marcando aqui é ambiente. E ali está 20 graus mais ou menos. Então, eu vou provocar o aumento da temperatura com minha mão para poder mostrar o LED acendendo. Ah lá, a partir de agora está mostrando 35,68 graus Celsius. Um sinal de alerta foi emitido, está escrito aqui alerta ao lado da temperatura. E a temperatura está caindo, agora está em 26,88, o LED continua aceso. E agora está em 23, o LED apagou e o sinal de alerta sumiu. Iniciando a explicação do nosso código, primeiro a gente inclui algumas bibliotecas, por exemplo, essa biblioteca é do LCD e essa aqui é do servo. Depois a gente declara algumas variáveis e atribui alguns valores a elas, como essa daqui, ó, de 7000, que é para ser de 7000 milissegundos a atualização da nossa temperatura. Ou seja, de 7 em 7 segundos o LCD vai mostrar uma temperatura diferente. Aqui a gente inicializa as bibliotecas, declarando quais portas digitais a gente está usando para LCD e atribuindo um nome ao servo, para poder usar aqui no código. Depois a gente declara algumas portas que estão sendo usadas, por exemplo, essa daqui é do LED, essa daqui é do sensor de temperatura, essa daqui é do servo motor. Aqui a gente está estabelecendo o tamanho do nosso LCD, que tem 16 colunas e 2 linhas. Esse inicializando aqui, ó, ele aparece apenas uma vez durante todo o programa, que é sempre quando liga o nosso Arduino, aparece inicializando durante 3 segundos. É ilustrativo, não tem nenhuma função prática. Depois ele faz a primeira leitura da temperatura. E aí vai para o void loop, que aí fica repetindo. A segunda parte do programa ela é utilizada para o movimento do braço e a medição da temperatura, onde ele entra tudo no void loop. O Lido, que está no Analog Grid, na porta analógica 2,
ele pega o valor do potenciômetro, que é de 0 a 1023, e converte em ângulos, em graus, de 0 a 180, porque o nosso motor servo só permite essa faixa de ângulo, de 0 a 180. Então ele pega, lê o valor do potenciômetro e move o braço de acordo com o valor que é colocado no potenciômetro. Após isso, ele entra no if, onde a gente utiliza o milis para a contagem de tempo de um intervalo que ele vai medir a temperatura. A gente utiliza o milis, pois o milis consegue contar como se fosse um relógio, sem parar nenhuma função do programa. Já o delay, enquanto ele está parado, ele não executa mais nenhuma função. Logo, o milis é mais vantajoso para a gente usar. E o tempo de temperatura, que está definido lá no primeiro voidman, né? Ele está como 2000, sendo um tempo de 2 segundos. Então ele lê a temperatura a cada 2 segundos. E a temperatura necessita de uma conversão também, pois o sensor ele lê de 0 a 1023. Então a gente utiliza essa fórmula aqui do sensor LM35 para a conversão em temperatura na leitura do sensor. E ele vai pegar essa temperatura e exibir no LED, onde ele printa a temperatura na coluna 0 e linha 0 e printa graus Celsius na coluna 6 e linha 1. E se a temperatura estiver entre 0 e 25, ele exibe o valor da temperatura, apaga o LED, né, no caso, porque ele está na temperatura correta, e não escreve nada embaixo. Mas se a temperatura estiver fora dessa faixa, ele acende o LED e exibe um alerta no nosso LCD, pois a temperatura está fora da faixa que deveria estar. Essa temperatura é uma simulação, pois a temperatura de fusão do aço, né, é acima de 1500 graus. Mas o nosso sensor ele é limitado entre menos 55 a 150 graus. Por isso foi feita essa medição de temperatura.